Tava esquecendo de gravar, iniciei a gravação agora, tá? Então, como articular estratégias de educação em saúde diante de tantos problemas, né, nos serviços de saúde? Então, são alguns questionamentos, né, e eu quero que vocês façam. A gente vai ter uma atividade voltada para essas questões fundamentais, tá? Que depois eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual, certo? O que é que a gente precisa, né, nesse contexto? O que é que a gente precisa melhorar? Como é que a gente pode melhorar? É a metodologia que se está utilizando que não está sendo boa, né? Enfim. E aí, muitas vezes, na prática, a educação tem sido considerada apenas como uma transmissão, né? Como uma divulgação de informações, tá, gente? E isso complica, né, o processo. Isso inviabiliza, tá? Isso faz com que se tenha, né, uma mera transmissão de informação, tá? Nesse contexto, gente, um outro processo que ele inviabiliza um pouco as ações de educação é a forma fragmentada e muitas vezes distante da realidade da vida da população ou do indivíduo. Por exemplo, perguntei para vocês a opinião com relação a esses comerciais, né? Essas campanhas, tá? São campanhas, por exemplo, elaboradas pelo Ministério da Saúde, né? Que são amplas, que são muito grandes, né? E que elas precisam ser mais próximas da nossa realidade. Até o formato da propaganda, ele é um formato distante da realidade da grande maioria da população, gente. Tá? Percebam os comerciais, né? Que são transmitidos na televisão. E aí, gente, essa forma, né, como o indivíduo, né, a população, ela se vê distante da realidade da campanha, né? Ela não adere à campanha, ela não acha que aquela campanha ela esteja relacionada a ela, né? Ela não considera viável, tá? Que a gente, né, faça aí essa busca, essa inserção, né, dentro do rol de possibilidades de mudança verdadeira baseada na educação, na atividade de educação em saúde, tá? Informar a população com a distribuição de folhetos, cartazes, palestras, campanhas, feiras, exposições, ela é uma parte da prática educativa para a saúde. Mas nem sempre, gente, essas práticas elas são as principais ações e nem devem ser o único formato, né? A gente precisa trabalhar, e eu falo muito para os meus alunos isso, até porque educação em saúde eu dou não só na graduação, mas eu dou nas disciplinas de pós-graduação, desculpem, nos cursos de pós-graduação, a gente precisa alinhar muito a metodologia que eu vou utilizar na atividade de educação em saúde, na ação de educação em saúde, com o público que vai participar dessa ação, tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha essa compreensão, essa noção, certo?
a gente vai precisar ter esse entendimento, tá? Esse entendimento, a gente vai precisar, né, dele, a gente vai precisar de compreender, né, que nós temos essa necessidade de ampliar, de melhorar, de conhecer muito bem esse nosso público, tá, gente? Gente, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos. Eu só pedi um medicamento da farmácia, ele acabou de chegar, é rápido, tá bom? Oi, meninos, voltei, tá? Então, como eu estava falando, né? Nós vamos precisar alinhar muito bem, conhecer muito bem esse fluxo, esse grupo, né? Que nós vamos realizar a atividade para que a gente possa programar, escolher a metodologia, né? Que nós vamos estar nos utilizando. Tudo isso baseado, alinhado no perfil dessa população. Na escolaridade, no grau de instrução, né? Na cultura, tudo isso a gente vai precisar alinhar e vamos precisar fazer uma interação, tá? Entre esse perfil e a metodologia que nós vamos estar utilizando, né? Infelizmente, gente, o que se vê o que se percebe é uma ação mandatária, uma ação interativa, né? Uma ação nesse perfil de eu sei o que é melhor para você, né? Sei o que é que você tem que fazer, o que é melhor para você. E aí, gente,
Isso acaba inviabilizando, né, exatamente o poder, né, que as ações precisa ter essa compreensão do quanto o formato no qual nós vamos estar abordando esses pacientes, eles vão fazer a diferença no retorno, na resposta que esse paciente vai dar para a ação, certo? Então, assim, o que se vê, né? Cuide da saúde, tome banho, tome remédio, lave as mãos, agora é álcool em gel, use máscara, né? Ande calçado, não tome banho na lagoa, não deixe água parada, use camisinha, durma 8 horas por dia, alimente-se de frutas, verduras bem lavadas, né? Sem que a gente consiga, ou que a gente... de o número de perguntas que vão surgir na cabeça das pessoas, tá, gente? Cuidar da saúde. Cuidar como? Tá? Né? Buscar água onde? Remédio, camisinha. E o custo disso tudo? Ah, tem que ser disponibilizado pelo município. Nem sempre a gente sabe que tem todas as medicações, né? Como desinfectar os alimentos? Por que eu devo dormir bem, comer bem, andar calçado? Quem me atende quando eu preciso? Né? Então, assim, coloquei aqui só alguns exemplos aleatórios de algumas perguntas que surgem na cabeça da população que a gente atende, né? Mas muitas outras podem surgir, tá? E aí é importante, nós que estamos estudando educação em saúde, que a gente entenda que vão existir algumas barreiras, né? Que vão inviabilizar um pouco alguns processos, né? Que nós possamos vir a planejar, tá? Esses processos, eles tendem, né, a precisar de uma discussão mais ampla, certo? Essa discussão, ela precisa de uma visualização e de um planejamento com relação a que objetivos eu quero alcançar com determinada atividade, gente. Se eu tiver esse entendimento, né, do que eu vou fazer, do que eu vou promover, programar, isso vai ficar mais factível, certo? Caso contrário, né, caso nós não estejamos, né, alinhados nesse contexto, tá? Nós não vamos alcançar o objetivo, né, estabelecido, nosso objetivo maior, certo? Só passar aqui. E aí a gente tem, né? Não acumule inservíveis. São inservíveis para quem? Né? Aquele que não serve. Dê um destino adequado aos pneus e ao lixo. A coleta é adequada e regular? Não pescar em áreas com infestação de carrapatos, né?
Vou a um pesqueiro com a minha família. Lá estaremos protegidos? Não acumular água em tonel. Faltará água. O que é que eu vou fazer? Não andar no esgoto. Que providências do governo nós teremos? Né? Tem casas aqui em Sobral, gente, que o esgoto passa na calçada da casa. Tá? Não comer gordura, açúcar, sal, refrigerante. Quais são as alternativas de baixo custo que eu tenho para substituir esses itens? Se bem que agora está tudo muito caro. De qualquer forma, né? Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, entre o quilo do maracujá, que custa, em média, R$7, né? Um quilo de açúcar, que está custando hoje R$3, R$4. Liquidificador, energia, né? Para você fazer 2 litros de suco, comparado a comprar um refrigerante de R$4, pronto, qual é o mais viável? Né? Qual é o que vai estar atendendo, né, a demanda das pessoas? Então, assim, é muito fácil, né? Não coma sal, não coma gordura, não coma açúcar, não beba refrigerante, não coma gordura saturada, não tome sorvete, e aí? Né? Não deixar água parada, né? E aí uma pergunta cômica, né? E a água benta, né? Pode deixar parada, né? Só mesmo para descontrair, né, gente? Mas assim, a gente sabe que essa questão de educar, ela não é simples assim, tá? E aí, a gente parte aqui agora para mais perguntas, né? Como é que vai acontecer essa prática, né? Como é que essa prática ela vai se dar, né? Como é que eu vou planejar uma metodologia, certo? Tudo bem, Lore, seja bem-vinda. Então, como é que eu vou fazer com que isso aconteça? Certo? Como é que isso vai se operacionalizar? Uma coisa é muito lindo, o conceito, né? As definições, as concepções. Mas como é que isso vai se dar na prática? Tá? O que é que está por trás dela? O que está por trás de uma educação em saúde? É muito semelhante, gente, como os meninos aí que já são da área de educação, sabem? É muito semelhante com as práticas de educação, né? De processos de formação, certo? Uma aula tem muito em torno da aula. Tem muito o que cada um de nós compreende dessa aula. E esses processos de compreensão, eles vão estar diretamente relacionados, gente, com como nós somos. O eu sou. Como é que eu sou? Entende? Então, esse entendimento, né, que o Zeus, né, não é o Zeus, Deus da Grécia, não, né? Os eus, né? Somos diferentes, né? Todos nós aqui, cada um de nós, cada um de vocês eus, né? Somos pessoas diferentes, tá? Temos
vivências diferentes, temos experiências diferentes, né? Temos religiões diferentes, temos opções de estilo de vida diferente, né? Somos todos diferentes, certo? Então, os processos de educação, eles precisam levar em consideração que os públicos, eles são diferentes, ok? Professor, isso Oi. aí que a senhora está falando é uma realidade mesmo, até falando assim de uma forma redundante, é uma realidade bem real mesmo da gente. Eu faço acompanhamento nutricional, porque no começo da pandemia eu engordei muito, aí pressão subiu, diabetes subiu também. Diabetes não, né? Que eu estava quase diabética. Aí eu comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista. E a nutricionista ela ainda não é formada, sabe? Ela está na residência, se eu não me engano. Aí, eu acho, se eu não me engano, foi na minha segunda ou foi na minha terceira consulta. O pessoal comenta, conversando, né, antes de começar as consultas lá no posto, aí uma mulher dizendo assim, eu não vou mais me consultar com essa bichinha aí que é a nutricionista, não sabe de nada ela. Aí eu perguntei para ela assim, senhora, por que a senhora está dizendo isso? Porque a moça, eu gosto, estou fazendo acompanhamento com ela e ela passou uma dieta que eu estou conseguindo acompanhar. Ela, mas ela não passa nada, só manda a gente comer arroz, feijão, não sei o quê. Eu não vou mais nessa, não. Eu vou na clínica do doutor Fulano, porque lá o nutricionista obriga a gente a fazer a dieta, a gente tem que comprar o frango, não sei o que, tem que comer o arroz, não sei da onde, o sal, não sei de mais de quê. Aí eu disse, olha, se a senhora está achando que a menina não é uma boa nutricionista só porque ela não está mandando a senhora comprar produto caro, é só a senhora dizer para ela que a senhora tem uma condição de comprar um produto de uma outra qualidade. Comprar produto orgânico, comprar produto mais específico, porque para mim a dieta dela está funcionando muito bem e eu não estou saindo muito do meu orçamento, porque como era começo de pandemia, né, as coisas começaram a subir, aquele boom Ninguém todo. nem consegue, né? Ninguém não consegue. Professora, para a senhora ter ideia, aqui não é uma cidade muito grande, não, mas também não é esses interiorzinhos que não tem nada, né? Mas no supermercado daqui, para a senhora ter ideia, a gente só encontrava açúcar mascavo, açúcar demerara e o açúcar normal, né? O açúcar cristal. No começo da pandemia, a gente só conseguia encontrar um tipo, ou achava o mascavo ou achava o demerara. Aí ele saiu de um preço razoável, que custava R$ 4, foi para 13, R$ 14. Como é que uma pessoa que vive com um salário mínimo, com menos do que isso, vai conseguir manter uma dieta? Aí a pessoa ainda vem dizer que a menina não é uma boa profissional porque não passa coisa cara, né? Aí é aquele negócio, a questão de educar. Ela tentou educar, mas a pessoa já tinha aquele negócio na mente, né? Que se eu vou no nutricionista, se o nutricionista não passar coisa cara, ele não presta, ele não é um bom nutricionista. E é exatamente o contrário, a menina é excelente. Pois é, né? E aí, realmente, a gente também, o que você colocou aí, um ponto que você colocou, não sei nem se era a sua intenção em chamar atenção para isso, mas além dessa desconfiança, né, do processo, né, que a nutricionista estava desenvolvendo, isso inviabiliza ela seguir as orientações, mas ao que você colocou, que é o que eu chamo a atenção, é que a própria população, as próprias pessoas, elas não estão acostumadas a receberem orientações, né? Por mais que eu tenha acabado de falar para vocês que a gente não pode ter essa postura impositiva, essa postura autoritária, né? Na realização das ações de educação e saúde, a gente também tem que ter muito cuidado com uma postura muito, como é que eu posso dizer? Muito liberal. Flexível, Por né? quê? Porque, oi? Diga assim, uma postura também muito flexível, né? Exatamente. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a serem mandadas, a ter que fazer. Não é uma sugestão, né? Há uma sugestão de como você vai fazer o seu almoço, de como você vai trabalhar o seu prato do almoço. Não. Você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, entendem? Então, é nesse contexto que a gente também tem que observar muito o público que a gente vai
realizar a ação. Professora, mas vão ter situações em que eu não vou conhecer o público, né? Vai ter situações em que eu não vou conhecer o público, e aí? Como é que eu vou fazer, né? E aí, gente, a gente vai ter que sentir o público na hora. A gente se prepara diversas modalidades, diversas metodologias para estarmos utilizando. E lá na hora a gente sente o público e aí implementa aquela metodologia que melhor a gente considerar para aquele tipo de público, tá? Porque, obviamente, tem situações que a gente não conhece, né? Esse público. E aí a gente vem, né? De um modelo dito como tradicional, né? Onde a ênfase era nos conteúdos, né? O objetivo era ensinar e transmitir conhecimento, né? Não se falava, e aí é transmitir, né? É eu pegar aqui o meu conhecimento e colocar aí na cabeça de vocês. É mais ou menos assim. Esta opção pedagógica valoriza, sobretudo, os conteúdos educativos, isto é, os conhecimentos e valores a serem transmitidos, né? Esse modelo tradicional, ele também é considerado como a educação bancária, né? Ou a pedagogia de transmissão de conhecimento. Esse é aquele período da educação onde se decorava as coisas, né? E não o período mais de reflexão, de entendimento, de compreensão sobre aquele conceito, aquele conteúdo, tá? Essa pedagogia, ela parte do princípio de que as ideias e os conhecimentos, eles são os principais fatores da educação. E, portanto, as experiências de ensino-aprendizagem que a população deve vivenciar é a de receber informação. A relação com o educador é uma relação autoritária ou paternalista. Aos aprendizes, né, o objetivo da educação cabe receber aquilo que o educador transmitiu, ensinou, repetir e assim aprender. Professor, esse modelo funciona? Para algumas pessoas funciona. Para algumas pessoas é o modelo que funciona. Certo? Algumas pessoas que realmente se sentem, né? Esse termo paternalista, se sentem realmente, né, um ser, não que a figura do paternal, né, ela seja uma figura superior, mas acaba sendo hierarquicamente dentro de uma família, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu dependo. Agora sim, o filho ele depende do pai, né? Durante muitos anos da vida, os filhos dependem dos pais. Então, é nesse contexto que nós, nesse modelo mais tradicional, consideramos que nós somos aprendizes, né? Que nós dependemos aí dessa educação desculpem, desse direcionamento do educador, certo? Esse também é um modelo, gente, que para outros perfis de alunos, de aprendizes, ele não funciona, tá? Então, assim, professor, esse modelo já se acabou? Não. Tá longe, inclusive, de se acabar, né? Durante muitos anos, alguns processos de educação, número meta, né? E eles, e com isso, né, gerou uma dependência, né, desses números. Então, vai ter ENAD, né?
Então, os alunos, eles não são preparados para serem grandes profissionais, eles são preparados para fazer a prova do ENAD. Entendem? Os médicos, eles não, no ensino médico, por exemplo, no modelo tradicional, eles não são preparados para serem médicos, seres pensantes, né? Com raciocínio clínico. Eles são seres que estão ali sendo preparados para passar numa prova de residência. Entendem? Então, infelizmente, esse modelo ainda está longe, se é que ele vai. Nossa, tem uma muriçoca aqui perturbando. Se é que ele vai um dia acabar, ele está longe disso, tá? A pandemia, gente, eu tenho um pensamento, né? Olha, peguei. Eu tenho um pensamento, sim, uma filosofia de vida, digamos assim, que nada na vida da gente acontece por acaso e que de tudo a gente tem que tirar o lado bom. Das piores coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que conseguir enxergar o lado bom. Às vezes o lado bom é um ensinamento que a gente consegue através de uma situação ruim que a gente passa, né? Enfim. E a pandemia, ela veio realmente para nos ensinar muitas coisas. Inclusive que nós somos capazes de avançar mesmo em situações de caos, como é o momento que nós estamos vivendo. Né? A pandemia ela nos trouxe novos modelos de ensino e aprendizagem. Né? Novas ferramentas de ensino e aprendizagem. Tá? E ela vem possibilitando, gente, algo que no ensino presencial ele não é, ele é inviável, né? Totalmente inviável, que é, por exemplo, o conciliar, né? A vida com o processo de trabalho, com os processos de trabalho, né? Nesse momento, por exemplo, tem pessoas que estão trabalhando e estão aqui em sala de aula. Né? Então, isso nos dá, gente, uma visão de que nós podemos muito. Tá? Nós podemos muito, nós podemos ir além. Nós temos capacidade infinita de sermos maiores, melhores. Né? Entretanto, gente, algumas pessoas, né, ao longo desse último ano, eles trancaram a faculdade. Né? Por quê, professora? Porque o financeiro apertou e aí não tiveram condição de pagar? Não, gente com fiéis, gente. Por que isso? Porque não estavam abertos para uma nova modalidade. Tá? A gente vai ficar assim sempre? Não, se Deus quiser, nós vamos voltar muito em breve, né? Logo, logo vamos todos ser vacinados e logo, logo a gente vai ter um pouco da normalidade que a nossa vida tinha. Tá? Professor, algumas coisas... Oi? só lhe interrompendo. Eu tiro por mim. Se não fosse a pandemia, eu não teria conseguido fazer enfermagem noturna, porque era um curso que eu nem sabia se ia ter, se algum dia ia abrir. Eu já tinha visto falar que tinha algumas faculdades que pensavam em abrir. Só que... Foi caindo aqui. Só que eu sempre pensava, eu queria fazer, mas nunca tinha oportunidade. E com a pandemia, a oportunidade praticamente caiu assim no meu colo, né? E não digo isso só por mim, muitas outras pessoas também. Muita gente que tentava fazer uma faculdade. Minha irmã, também usando como exemplo, minha irmã queria muito fazer uma pós, mas não conseguiu. E por conta da pandemia, ela conseguiu terminar a pós dela, porque ficou EAD, né? Ela conseguiu conciliar o trabalho e a pós.
Exatamente, né? Então, isso é a gente conseguir olhar o lado bom de tudo que acontece, mesmo as coisas ruins, né? Mesmo as coisas ruins, elas vão trazer algo de bom para a vida da gente, né? E nesse contexto, gente, nós precisamos ter uma visão mais amplificada, né? Sobre essa questão da educação e saúde, né? A gente precisa compreender que nós, e aí, gente, isso chega a ser frustrante, tá? O fato, né, de nós não conseguirmos, por exemplo, atingir um objetivo em uma ação de educação e saúde, isso pode nos frustrar, né, enquanto profissionais. Poxa, como assim? Eu não consigo isso, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consegui atingir esse objetivo. Será que está certo, né? Então a gente precisa ter essa noção, essa compreensão maior, mais ampla, né? Do contexto geral que é esse processo, né, de adaptação às novas modalidades, às novas metodologias, né? Quem diria que a gente hoje está aí nos confortos das nossas casas assistindo aula, né? Tem os seus prós e os seus contras? Tem. Mas isso, gente, é muito. E é por isso que eu falo para vocês. Para muitos alunos que estão habituados com o modelo tradicional, eles não vão conseguir romper essa barreira nunca, né? Eles vão continuar nesse mesmo mundo como é que eu posso dizer? Da dependência de alguém, né? Por exemplo, os modelos tradicionais, os modelos atuais de ensino, né? Eles permitem, por exemplo, vou dar um exemplo da turma de vocês, tá? Vocês são o primeiro semestre. Muitos de vocês ainda nem se inteirou, né? Ainda nem caiu a ficha de que estão numa faculdade. Estão cursando, né? Nível superior. Estão fazendo enfermagem, que é o sonho, né? Segundo a nossa conversa lá do nosso primeiro encontro, é o sonho para muitos de vocês, né? Então, assim, muitos ainda nem caiu a ficha. E aí a professora não tem o que fazer, né? De uma hora para outra, diz assim: formem grupos que nós precisamos planejar extensão da disciplina de educação à saúde. Não é assim? Não foi assim? Né? E aí, de primeira mão, os que são acostumados à educação tradicional, né, essa metodologia tradicional, se perderam. Né? Como é que pode? A professora tem que trazer tudo pronto, dar na mão da gente para a gente fazer. Em contrapartida, o que a maioria de vocês fez? Se organizou, se ajustaram aí as equipes, discutiram um tema, programaram como é que vão fazer, qual é o público que vão fazer, qual é a data que vão fazer, o que é que precisa para fazer, e vão fazer. Entendem? A vantagem, a principal vantagem do modelo mais moderno, gente, é a autonomia do aluno. O aluno, ele não depende do professor. Né? Claro, a figura do professor, ela vai sempre existir, mas não mais como uma figura, né, fundamental ali, que as coisas só vão funcionar se houver ali a presença de um professor, tá? O que eu coloco, né, nesse contexto é eu coloco nesse contexto, gente,
é exatamente no sentido, né, de o aluno ter autonomia daquilo que ele vai fazer. O aluno não precisa esperar pelo professor mandar ele fazer alguma coisa para que ele faça. Entendem? É nesse contexto que nós vamos, né, compreender essa compreensão maior nesse aspecto, tá? E aí, né, o modelo, que é o modelo inverso do modelo tradicional, é o chamado modelo participativo, né? Onde a ênfase desse modelo é no processo, né? E o que se pensa sobre esse modelo é exatamente o que se tem como objetivo desse modelo é exatamente o pensar, o refletir, o transformar, o transformar-se, né? Essa pedagogia, ela foi implementada, né, lá na década de 70 por Paulo Freire, né? Paulo Freire é um educador socialista, né? Que pensava muito nessa igualdade, né? Nesse processo de igualdade, né? Entre os saberes, tá? Em que sentido? No sentido de que o professor não é mais do que o aluno, né? Ele pode ter graus de formação, níveis de formação maiores do que o aluno. Mas nem sempre isso implica em dizer que ele é o dono do saber, né? E que o saber do aluno não tem importância. E aí Paulo Freire chamou essa pedagogia de problematizadora ou libertadora, né? E ela parte exatamente de que nós estamos num mundo de mudanças rápidas e profundas. E aí, para quê? Mais rápido e mais profundo do que um surgimento de uma pandemia como essa, né? O importante não são os conhecimentos ou as ideias, nem os comportamentos corretos e fiéis ao esperado, mas o aumento da capacidade das pessoas e dos grupos para detectar problemas reais e buscar soluções originais e criativas. Tá? Então, é muito mais amplo, gente, né? É muito mais macro, é muito maior, tá? Essa visão do modelo mais participativo, certo? E aí, gente, é um modelo participativo onde a figura do educador, ela só serve de facilitador. A operacionalização da aula, do conteúdo, né? Ela é só ali direcionada pelo professor. O resto é o aluno, gente. Né? E isso se chama autonomia. Certo? Isso é a autonomia. E aí, por exemplo, é exatamente esse modelo síncrono, remoto, né? Que ele vem como um desses modelos libertadores, né? Porque quem não está conseguindo estar em sala de aula nesse momento vai assistir a gravação. Ah, professor, não é a mesma coisa porque não tem a interação que a gente aqui nesse momento está tendo, né? Óbvio que não tem. Entretanto, não impede de eu ter o mesmo, né? E aí por isso que é a questão do socialismo, né? De eu ter o mesmo conteúdo de forma igual, certo? É mais ou menos nessa linha, né? E aí o Ministério da Saúde ele traz como o fim da ação o objetivo, né? Aqui no caso da ação educativa é desenvolver no indivíduo e no grupo
a capacidade de analisar criticamente a sua própria realidade. E aí, gente, isso é tão difícil, mas tão difícil, das pessoas conseguirem evoluir, né, a esse nível, a esse ponto, que vocês não têm noção, gente. Tá? Não é uma capacidade isolada, digamos assim, né? É uma capacidade real, né? É uma capacidade que ela vai muito além, né? Do que eu decorar, do que eu aprender conceitos, né? Ela vai me fazer pensar, ela vai me fazer refletir, tá, gente? E aí agora já não é nem a professora, né? É a diretora de enfermagem. O mercado de trabalho, gente, ele quer seres pensantes. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com os outros diretores da instituição sobre isso. Se a gente, enquanto direção, enquanto gestão, a gente aglutinar tudo para a gente trazer, a gente não dividir as coisas, no final do dia, gente, a gente está morto de cansado. A gente não desenvolveu as pessoas, né? A gente, pelo contrário, subutilizou essas pessoas, tá? E a gente vai na contramão, né, daquilo que a gente poderia se utilizar de uma forma melhor. Entendem? Como assim, professora? Quando eu delego, gente, quando eu delego, eu desenvolvo a pessoa porque ela vai aprendendo, praticando, né? E eu vou diminuindo a minha carga de trabalho. As tomadas de decisão, elas precisam de pessoas que consigam, que tenham a capacidade de analisar criticamente a realidade. Professora, é fácil isso? Não. Professora, tem muita gente que consegue fazer isso? Infelizmente, não. Por quê? Não só porque nós estamos vindo lá do ensino médio ainda no modelo bancário. É porque, para piorar o modelo bancário, nós hoje somos seres que não pensamos. Quanto menos pensamos, melhor passamos. Tá? Essa é a realidade. Quanto menos pessoas pensarem, né? Conseguirem analisar as situações, conseguirem aí refletir, pior é pro todo, entendem? Então, sobretudo para gestões, né? Sobretudo para esses políticos, desculpem a expressão, malas, né? Que a gente tem por aí, tá? Então, a gente precisa ter essa compreensão mais ampla, né? A gente precisa ter esse entendimento aí maior com relação a isso. E decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar situações, né? Então, o pensar, e por isso a importância, por exemplo, dos grupos, da educação em saúde em grupos, né? Porque juntos se conseguimos, né? Resolver melhor problemas, modificar situações. Juntos somos mais fortes, né? Aquela frasezinha, slogan, tá? Outro objetivo é de organizar e realizar a ação e de avaliá-la com espírito crítico, tá? Então, nós precisamos
ter esse entendimento, ter essa compreensão e temos que conseguir analisar as coisas, os fatos, as situações, a realidade de forma crítica e reflexiva. E aí, gente, a ação, por exemplo, deveria ser criar, né? Criar o quê, professora? Criar em que sentido, né? E aí, gente, seria criar de forma criativa, de forma a desenvolver, né, as ações, de forma a desenvolver os processos, certo? Criar uma discussão e uma reflexão crítica sobre o processo de saúde e doença, né? Suas causas, suas consequências, para que permita chegar a uma concepção mais elaborada do que determina uma doença e como resolver os problemas para modificar aquela realidade. No sentido de ter, manter e reivindicar por saúde, pois isto somente ocorre quando o indivíduo, os grupos populares e a equipe de saúde, eles participam. Por isso que o modelo é chamado de modelo participativo. É porque realmente precisa haver a participação de todos. Criatividade, gente, nada mais é do que a solução de um problema. Entretanto, é o modus como eu vou resolver esse problema. Eu vou precisar pensar, criar para resolver determinados problemas. Né? E aí a criatividade, gente, ela não precisa ser algo extraordinário. Certo? Lápis foi feito para quê? Estou com a minha câmera ligada? Não tô? Lápis foi feito para quê? Ô, professor, ou pergunta besta, né? Claro que foi para escrever, né? Tá? Ok, Carolina. Não foi para escrever? Foi para escrever. Certo? E aí a professora não tem o que fazer, pega o lápis dela e faz o quê? Bota no cabelo. Porque no momento eu não tô com nenhuma piranha, nenhuma xuxinha, nenhuma liga de cabelo para amarrar meu cabelo. E tô com calor e tô querendo tirar o cabelo aqui do pescoço. Resolvi meu problema? Sim ou não? Resolveu com toda certeza, viu? Eu já ia dizer isso, enfiar o lápis no cabelo. Né? Então, gente, isso é criatividade. Fui eu que criei isso, fui eu a primeira pessoa a descobrir que enrolando os cabelos e botando aqui este lápis segura e você resolve esse problema do cabelo no pescoço? Não, claro que não. Mas alguém um dia fez isso. E deu certo. O povo é tão criativo que estavam usando o Pix para namorar, para paquerar. Imagine botar um lápis no cabelo. Então, entendem? Então, é mais ou menos nesse conceito, nesse sentido, que a gente precisa se utilizar da criatividade no nosso dia a dia. Nos utilizarmos da criatividade, e aí o enfermeiro ele tem uma fama, né, de que enfermeiro é a pessoa mais criativa que existe no mundo, tá? Gente, não vamos confundir criatividade, né, em resolver os problemas com gambiarra. Né? Você já ouviu falar em gambiarra, né? Gambiarra é uma coisa e criatividade é outra, certo? Então, não confundam criatividade com gambiarra, ok? A criatividade, ela vai solucionar problemas, mas de uma forma em que eu vou pensar, em que eu vou refletir, né, sobre como eu vou fazer isso, como eu vou chegar a determinada questão, determinada situação,
né? Criar é resolver problemas. Ser criativo é necessário. Para a gente ser criativo, é necessário que possamos acelerar soluções ou simplesmente torná-las mais executáveis, tá? Então a gente vai precisar compreender esse contexto maior do que é essa criatividade, do que é ser um ser criativo, né? De como tornar as ações que eu penso viáveis, executáveis, tá? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Nada? Podemos ir para a chamada, então? Adonias, Alessandra, Ana Flávia, Camille, Stephanie, Najara, Hamilton, Ítalo, Jones, Jordão. Professora, o Jones teve que ir para Fortaleza com, acho que com uma transferência de paciente, aí ele pediu para avisar, eu tinha até esquecido já. Certo, ok, obrigada. José Roberto, o Hélio, Joyce, Presente. Júlia, Laiane. Gente, eu queria só que vocês, só para a gente terminar aqui, uma sala, viu? É por isso que eu tinha colocado aqui sua presença já. Quando você avisou, aí eu já tinha colocado a presença, viu? Eu queria, gente, que a gente definisse logo, porque tem a Jeane, que entrou hoje, né, na turma. Entrou hoje, não, entrou nessa semana. A gente ainda tinha sem grupo a Júlia, né? A Júlia estava sem grupo. E eu queria saber se tem mais alguém sem grupo, tá certo? Para que a gente possa finalizar aqui os grupos, né? Das ações de educação em saúde. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que vocês vão fazer 2 ações, né? Uma das ações a maioria dos grupos já está planejando, né? E a segunda ação, essa sim tem tem que ter uma proximidade, gente, com o Dia do Trabalhador. Por quê? Eu não terminei a chamada ainda não, Iana, porque podia alguém ir saindo e eu resolvi logo falar sobre essa questão, tá? E aí, o que acontece? A próxima ação, ela tem sim um tema que é saúde do trabalhador. Todas as equipes vão trabalhar com saúde do trabalhador, obviamente de formas diferentes, né? Com públicos diferentes, de formas diferentes, certo? Mas vão trabalhar o tema saúde de maio é o Dia do Trabalhador, certo? Então, as ações, elas têm que circundar aí a semana do dia 29 de março, desculpem, 26 de abril a 7 de maio, certo? A gente tem que dar
uma organizada, né, nessas ações, para que elas fiquem nesse entorno do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, tá bom? Mas, assim, antes disso, a gente precisa fechar as equipes, tá? Eu acho que, pela quantidade de pessoas que estão faltando se inserir em equipes, a gente conseguiria, sim, inserir essas pessoas nos grupos. Porque, por exemplo, o grupo 1 eu só tenho 5 pessoas, o grupo 2 eu só tenho 5, né? E o grupo 3 e 4 é que eu já tenho 6. Mas aí, se por acaso a Júlia, que está sozinha no grupo 5, e esses demais que estão entrando ainda não tiverem grupo, o ideal seria a gente formar o grupo 5, né? Então, eu preciso que vocês cheguem a essa definição, tá bom? Já foi feita a eleição do líder da turma, já, de vocês? Foi feito no ano passado, professora. A nossa líder é a Alessandra. A Alessandra está aí? Porque eu acho que vai ser necessário fazer uma nova eleição. Não sei como é que funciona esse processo, mas assim, para que esse líder me ajude, né? O líder da turma ele tem essa função de ajudar os professores nesses processos de articulação, né? Então, por exemplo, a Marilene está acabando de dizer que ela não está em nenhuma equipe. Então, temos a Marilene, temos a Rosângela. A Rosângela está em sala. Né? Então, assim, vamos resolver isso, por favor. Queria que vocês se organizassem lá no grupo e resolvessem essa questão, pode ser? E me deem esse retorno, tá bom? Professora, se a Marilene quiser entrar no meu grupo, ela pode colocar o nome, não tem problema não, viu? Pronto, eu só queria, assim, porque, por exemplo, eu não queria grupos com mais de 6 pessoas, né? Aí, se por acaso tiver a Marilene, tiver a Rosângela, tiver a Karina, e já está aqui a Júlia sem grupo, e tem a Jeane que entrou hoje, então elas iriam compor o grupo 5. Entende? Por isso que eu preciso que vocês se articulem lá no grupo e resolvam isso, tá bom? Tá bom, eu vou, quando terminar aqui a aula, eu vou conversar com elas e vou perguntar se elas querem entrar em outro grupo ou se elas Pronto, querem formar um grupo. pronto. Porque aí a gente precisa definir, até porque vocês precisam se articular com relação a isso, tá bom? Professora, sobrou quantas pessoas? Oi? Sobrou quantas pessoas sem grupo? Ó, pela minha contagem aqui, nós temos Rosângela, Karina, a Jeane. Ok, Hamilton, boa noite. A Júlia, que tá sozinha num grupo, e a Marilene. Certo? Então, são 5 pessoas. Que aí, exatamente, elas iriam compor o grupo 5. Porque eu não tenho mais espaço. Oi? Eu acho que dava pra gente inserir cada uma em um grupo. Mas aí eu já tenho 2 grupos que tem 6 pessoas, então não vai dar. Exatamente, aí não dá. Aí vai ficar entendeu? 3 sobrando. Então, eu acho que seria bom se elas formassem um grupo, então, né? Exatamente. Para inserir elas no grupo 5. Esse grupo Entende? montou do trabalho de extensão, da atividade? Isso. Eu já Isso. estou. Ah, você já está no grupo 2, né? Agora que eu estou vendo aqui. Pronto, eu vou deixar para vocês resolverem isso, tá bom? Vocês se organizarem e resolverem para poder a gente finalizar. Então, a gente tem 4 pessoas sem grupo, que aí continua conseguindo montar um grupo, né? Porque a gente tem a Jeane, a Marilene, a Júlia e a Rosângela, tá? Que eu tô me lembrando aqui de cabeça, porque pode até ser que tenha mais gente ainda sem grupo, ok? Continuando a chamada, a Lore tá aqui, Maria de Lourdes, Maria Tauane, Maria Vanessa, Marielle, Paula Amanda, Presente. Iana,
Karina tá aí. Rosângela. Tem alguém em sala que eu não chamei, tá aí presente hoje? Não? Então, meus queridos, vou finalizar aqui a gravação, tá bom? E a gente se